A paz do Senhor Jesus, irmãos. Estamos aqui para mais uma oportunidade de falarmos um pouquinho da palavra de Deus, no que nós chamamos do Pense Nisso. E eu quero falar com você hoje um pouquinho sobre a oração. Se é uma coisa que está faltando um pouco de falta, ou vou dizer, estão se deixando de praticar na atualidade da igreja de Deus, é a oração. Muitos têm se afastado da oração, têm deixado de buscar a Deus, e isso tem afetado a igreja de uma maneira sobrenatural, vamos chamá-la assim. E eu separei alguns textos aqui para nós meditarmos de uma maneira rápida, para nós analisarmos e pensarmos nisso juntos. Eu separei o texto de Tiago, no capítulo de número 4, se você tiver condições de acompanhar comigo, Tiago no capítulo de número 4, no versículo de número 2, lá no finalzinho, ele diz assim: não tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Outras versões dizem para gastardes em vossos deleites. Nós temos aqui dois grupos. Um que pede e um que não pede. O que não pede é aquele que não ora, que não se põe na presença de Deus, que não busca a sua face. E o que pede, ele diz aqui para gastar em vossos próprios deleites, está pedindo uma coisa que é material. Não está pedindo aqui uma coisa que é para a sua vida espiritual. Por isso que ele fala para esbanjares nos vossos próprios deleites. Essas pessoas não estão preocupadas em reino de Deus. Essas pessoas não estão preocupadas em se revestir de Deus, em ter mais de Deus. E muitas vezes não recebem. Eu tenho visto algumas situações, no meu pouco tempo que eu tenho na presença do Senhor, de pessoas que não têm se colocado na posição de Deus. Mas quando recebem algumas coisas, colocam isso como se Deus estivesse dando. Olha, queridos, eu sei que Deus é misericordioso e Ele pode socorrer as nossas necessidades. Mas eu tenho para mim que muitas pessoas estão sendo enganadas pelo maligno, achando que é Deus, e Deus não está fazendo. São pessoas que estão recebendo algumas bênçãos, vamos chamá-las assim, que estão afastando elas de Deus em vez de aproximá-las a Deus. Então eu não consigo entender isso como uma bênção, mas sim como uma cilada do maligno. Então Deus, Ele é misericordioso, Ele tem o seu plano, Ele tem a sua ideia, Ele pode abençoar, lógico que pode. Aliás, eu costumo dizer que Deus, o DNA de Deus é abençoar. Tudo que Ele faz é para nos abençoar. Até os castigos é para nos abençoar. Até as repreensões é para nos abençoar. Então eu não tenho dúvidas de que Deus pode abençoar. A minha dúvida é: o que muita gente está recebendo é verdadeiramente bênção de Deus? Ou simplesmente são coisas que estão afastando essas pessoas dos caminhos de Deus? Esta é a minha pergunta e esta é a minha dúvida. E aí eu separei alguns textos aqui para nós analisarmos juntos. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 14, diz que a igreja estava reunida e eles dizem: perseveravam em oração. Queridos, a igreja estava sendo perseguida. O povo daquela época, o povo de Deus daquela época, o povo que estava servindo ao Senhor, estava sendo perseguido. Muitos estavam sendo assassinados, outros presos, outros estavam perdendo suas propriedades e sendo expulsos de Jerusalém. Os apóstolos estavam correndo risco de ser mortos a qualquer momento. Mas eles estavam perseverando em oração. Para quê? Para livramento? Para cura? Para restabelecer as suas propriedades? Para trazer os seus entes queridos que estavam na prisão? Não, irmãos.
Eles estavam orando buscando o poder de Deus. Eles estavam querendo mais de Deus. No próprio livro de Atos, no capítulo 3, quando houve aquele caso em que Pedro e João estavam indo para o templo para orar, e eles curaram o cego de nascença, através deles Jesus curou aquele homem. Eles estavam indo para onde? Oração. Oração nos reveste, oração nos enche e nos dá poder e autoridade. Mais ainda, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 29, eles oravam para que Deus desse ousadia para eles pregarem em oração, mesmo depois da ameaça que tinham recebido. Pedro e João tinham sido presos, e lá os sinédrios, os sacerdotes, os grandes, disseram para eles: vocês não preguem mais essa palavra. Mas depois de Pedro levantar a sua voz e falar assim: é mais importante obedecer a Deus ou aos homens? Eles foram libertos, o povo se reuniu em oração, agradecendo pelo livramento, mas pedindo ousadia para pegar a palavra. E a oração teve um fervor tal, de tal maneira, de tão grandioso, que diz a Bíblia que o lugar tremeu. Pense nisso. O povo reunido na igreja, numa oração fervorosa, de tal maneira que o templo tremeu, o lugar tremeu, pelo poder da oração. Vamos mais. Em Atos 10, diz que o centurião, homem temente a Deus, obediente, que amava a palavra do Senhor, ele estava fazendo o quê? Orando. E o anjo de Deus lhe apareceu. Ele deu instruções para mandar chamar a Pedro. Ao mesmo tempo que o anjo estava dando instruções a Cornélio para chamar a Pedro, Pedro estava em outro lugar, lá em Jope, orando. E Jesus falou com ele: olha, vai com esses homens que vêm te buscar. Se nós pegarmos aqui essas passagens aqui, já é o suficiente para nós vermos o poder da oração. A graça maravilhosa que a oração tem para nos oferecer. Mas eu deixei a melhor para o final. Eu separei aqui Lucas, capítulo 22, e versículo 40 a 44. Naquele momento em que Jesus estava se preparando, porque ele sabia que ia passar por um momento muito difícil, e ele estava no monte orando, a ponto de ter suado gotas de sangue, mas ele estava o quê? Orando a Deus, pedindo forças para passar por esse momento tão difícil. Às vezes nós estamos passando por momentos difíceis, mas a última coisa que nós fazemos é dobrar o nosso joelho e conversar com o Senhor. A última coisa que nós procuramos fazer é buscar aquele que pode nos dar a solução. Talvez você diga: não, mas Jesus era Deus, ele não precisava disso. Não, ele estava aqui como homem, ele estava aqui como eu e você, sentindo as mesmas dores e as mesmas necessidades. Por isso que ele foi orar no momento de grande aflição. Porque a oração é a solução. Todos esses textos que eu separei, todos eles, inclusive o de Jesus, eles estavam buscando mais de Deus. Não estavam buscando os bens materiais. Por isso que Tiago fala lá: pedi e não recebeis, porque pedis mal para gastar em vossos próprios deleitos. Hoje as nossas orações têm mais se voltadas para as coisas desta terra. Não estou falando que Deus não possa dar. Está se voltando mais para coisas dessa terra, mas se esquecendo das coisas celestiais. Pense nisso, querido. Como está a sua vida? Você tem buscado revestimento? Você que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, por que você não tem buscado? Você que há muito tempo não fala mais em língua estranha, por que não tem buscado um renovo? Você que não chega mais diante de Deus e chora, clama, pede para que Deus te dê um renovo espiritual, um fortalecimento espiritual. Tudo isso nós conseguimos na oração. Pense nisso e até a próxima.